Salve, salve galera, tudo belezinha? Meu nome é Felipe Panegali e hoje nós vamos embarcar em mais uma aula de desenvolvimento de sistemas para a internet. Bem, pessoal, eu recebi alguns e-mails em relação à instalação do ambiente de desenvolvimento que nós utilizamos nas nossas aulas. A instalação é simples, só que ela deve tomar alguns cuidados para funcionar corretamente. Vocês vão precisar de três aplicativos: o Java Runtime ou JRE, o Apache Tomcat e o Eclipse, de preferência o último, certo? Onde vocês vão encontrar esses três aplicativos? Na internet vocês vão procurar, lá no Google mesmo, vocês procuram lá o Apache Tomcat, é o primeiro link, ou digite tomcat.apache.org. Vou abrir a página do Tomcat. Vocês também vão baixar o Java, certo? Só digitar Java no Google, o primeiro link. A mesma coisa para o Eclipse. Então, se só digitam Eclipse, automaticamente ele vai trazer vocês ao primeiro link. Ou digitam lá eclipse.org, certo? Então, eu estou com as três páginas abertas aqui. E eu vou baixar então as versões de acordo com o meu computador. Vocês devem baixar de acordo com o computador de vocês. O Apache e o Eclipse é o mesmo que eu irei baixar aqui, certo? A questão do Java já é um pouco diferente, porque depende do computador, se ele é 32 ou 64, como já houve também me perguntaram em relação a isso. Então eu vou baixar a versão do Tomcat 8.0. Então aqui no lado esquerdo, nesse menu, eu clico no Tomcat 8.0. Desço a tela e vocês vão achar aqui 32-bit, 64-bit Windows Service Installer, certo? Esse aqui é o executável de vocês. Vão clicar nele e vão baixar o Apache. No meu caso eu já baixei, certo? Então só vou cancelar. Isso porque eu baixei já. O Java, vocês vão fazer o download dele. Então clicam aqui no download gratuito do Java. E vocês irão concordar e fazer o download gratuito, sem problema algum. Nesse instalador, ele vai pegar a versão do computador de vocês. Então vocês não vão precisar escolher. Mas se por um acaso der algum problema, vocês vão clicar aqui no lado, no menu esquerdo, dificuldade para fazer o download, tenta o instalador offline. Então vocês vão clicar no instalador offline, só se não der certo o Java Runtime, certo? Caso contrário, não precisa baixar ele. Perdão, caso contrário, não precisa baixar direto ali. Para baixar diretamente, como mostrei para vocês antes, por aqui, que é só clicar e baixar, vocês vão precisar ter internet no computador de vocês, certo? Isso vai dar, aqui mostra só 557 kilobytes, mas quando vocês vão baixar ele realmente, porque ele é só um gerenciador download, ele vai dar em torno de uns 60 megas, certo? Então com 3G é meio complicado de fazer download. Eu aconselho no Polo mesmo baixar o offline, instalador offline, e passar para vocês, certo? Se clicaram no instalador offline, vocês vão vir para essa tela. Ele vai achar a versão recomendada para vocês, vai ser a versão 8, certo? Hoje é o update 66, mas pode ser outro update, não tem problema nenhum. E vocês vão clicar Agree and Start Free Download. Clicando aqui,
vocês vão começar a baixar o Java de vocês. Notem o seguinte, no meu, né, que eu estou baixando por um 32 bits, depois eu vou mostrar para vocês isso aí, ele é 50 MB. Eu vou mostrar algo que me perguntaram em relação, tá, mas meu computador é 32, qual desse aqui que eu baixo? Quando é 64, ele aparece no lado x64, certo? Ou AMD64, não estou bem lembrado de cabeça. Quando é 32, ele não aparece 32, e sim ele vai aparecer i586. Isso aqui é referente à arquitetura 32 bits, certo? Então para 32, vocês vão utilizar o i586. Para 64, vai ser x64 ou AMD64, correto? Como que vocês vão ver qual que é a versão do Java de vocês, ou melhor, qual a versão do computador de vocês? Vocês vão clicar com o botão direito aqui em meu computador, propriedades. Vai abrir essa tela, vai mudar de computador para computador e ele vai mostrar o tipo de sistema. Então o meu é um sistema operacional de 32 bits, certo? Independente que aqui está 64, o sistema operacional é 32 bits do meu computador. De vocês pode ser 64, certo? Então, baixando a versão correta do Java, eu vou cancelar o download no meu computador, que eu também já baixei. Ok, pessoal, e por último, então, nós temos o nosso Java, o último aplicativo que nós devemos baixar. Então, vocês vão lá no eclipse.org, certo? Vamos clicar aqui em Download. Para a nossa aula, nós vamos utilizar a IDE do Java EE Developers. Porém, se vocês querem utilizar o Eclipse completo, podem utilizar, não tem problema nenhum, certo? Mas precisa do Java EE, que é uma ferramenta para JPA, JSF, JSP, para Web Applications. No meu caso, ele é 32 bits. Certo? Então notam no computador de vocês se é o 64 ou 32. Caso contrário, não vai deixar, não vai executar, certo? Então o meu é 32 bits. No lado esquerdo aqui eu clico em Download e ele vai baixar então o Eclipse, certo? Eu já baixei o Eclipse, ele é quase 300 MB, então 255 MB. Eu vou cancelar aqui porque eu já tenho o Eclipse. Feito o download, deve-se seguir uma regra de instalação. Por que a regra de instalação? Porque o Java Runtime ele tem todos os aplicativos para fazer funcionar tanto Eclipse quanto o Apache. Então, se vocês vão tentar executar o Apache primeiro e vocês não têm o Java, vai dar um erro. Então, eu aconselho que vocês já comecem instalando o Java Runtime. No meu PC não tem nenhum desses aplicativos instalados, então vou executar meu Java Runtime, meu JRE. No meu PC demora um pouquinho. No meu caso, eu vou alterar a pasta destino. De vocês só cliquem em avançar, em instalar, perdão. Porque como eu estou usando um NET, eu instalo no disco D e não no C, certo? Então, vocês vão dar o instalar, aguardem até completar a instalação do Java, que leva alguns segundos ou minutos, dependendo do computador. Ok, pessoal, feita a instalação do Java, eu vou partir para o Apache. Então, eu vou fechar aqui. Eu vou dar um OK.
e vou instalar agora o meu Apache, certo? Então primeiro Java, o Apache e por último Eclipse. O Eclipse não é instalação, é só descompactar ele. Então eu vou instalar agora o Apache, tá? Vocês vão clicar em Next, I agree, Next, e aqui vai ser o seguinte, geralmente dá problema nessa etapa. Por quê? Porque existem alguns aplicativos que utilizam da porta 8080. Então, no meu caso, eu não tenho nenhum aplicativo instalado, essa máquina está zero. Mas, se o computador de vocês não for zero, vocês alteram as portas. Por exemplo, o primeiro, que é o Server Shutdown Port, está 8005. Vocês colocam 8006, aumenta um número só. O HTTP 1.1 está 8080, colocam 8081, não tem problema algum. O AJP 1.3 8009, 8010, é simples, não tem estresse. Windows Service Name continua Tomcat 8, não preciso mexer aí. Create shortcuts for all users, deixa desmarcado, não tem problema algum. Um administrador para o Tomcat, nós vamos deixar padrão em branco, não precisa marcar nada. Então, nome do usuário em branco e senha em branco. E vocês vão dar um Next. Ele vai pedir a pasta Java, certo? Por isso que vocês devem instalar primeiro o Java, para ele poder puxar os arquivos do Java. No meu caso está em D Program Files Java JRM. Talvez de vocês vai aparecer C, 2 pontos alguma coisa. Se não aparecer nada nessa etapa, vocês devem instalar o Java, porque está faltando o Java. Daí cancela e reinicia todo o processo. Certo? Clico em avançar. Ele vai instalar em B Programs Files Apache Tomcat 8. Esse é um padrão. Então só clico em instalar. Feito isso, vai começar então o processo de instalação. Quando tiver no finalzinho, eu retorno. Ok, pessoal. Fez a instalação, tudo bonitinho, não deu erro nem nada. Vocês vão desmarcar esse aqui, Show Read, e deixa marcado esse Run Apache Tomcat. Feito isso, clica em Finish. Ele vai executar. Executou, não deu problema, perfeito, o Apache está 100% instalado. Nota o seguinte, aqui na barra de notificações, vocês vão ver tipo uma peninha e um sinalzinho de play verde. Se esse sinalzinho tiver vermelho, tem algum erro, deve ser alguma porta, daí é só alterar a porta, certo? Caso contrário, vai estar verde. Ó, tá verdinho, funcionando beleza. Como vejo se o Tomcat realmente está funcionando? Vocês vão abrir o navegador de vocês. Vocês vão digitar localhost 2 pontos. Aqui seria o 8080 para quem instalou 8080. É aquela porta do HTTP, certo? No meu caso, eu instalei o 8081. Então eu coloco localhost 2.8081. Tá aguardando. E se você está vendo isso, quer dizer que a instalação do Tomcat foi instalada com sucesso. Perfeito. Então o nosso Tomcat está ok. Agora vamos para a terceira etapa, que é o nosso Eclipse. O Eclipse ele vem no formato zip, certo? Então eu vou recortar ele da minha área de trabalho. No meu caso salvei na área de trabalho, de vocês é onde vocês salvaram.
Vocês vão salvar em meu computador, disco local C, botão direito e vou colar no disco local C. Eu vou dar minhas permissões. Ele vem num arquivo zip, então eu vou recortar ele e vou colocar no meu computador, disco local C. Então vou dar um botão direito e vou colar aqui dentro do disco local C. Vou dar um continuar para dar permissão ao meu arquivo, certo? No Windows 8 pelo menos ele pede, eu não sei nos demais Windows. Clico o botão direito no Eclipse JE, extrair tudo. Clico em extrair. A velocidade de extração depende de computador para computador, da velocidade de cada um. Se um hardware é mais potente, ele vai extrair mais rápido. Se um hardware é mais lento, ele vai extrair mais devagar. Meu tablet não é tudo aquilo, mas está andando mediano, certo? Bom, pessoal, extraiu, certo? Vocês podem já deletar a pasta o arquivo zip do Eclipse. Vocês vão entrar na pasta que ele criou, que vai ser o Eclipse, JE, Mars, enfim. Vai ter uma pasta Eclipse, então vamos recortar essa pasta e vamos colocar no disco local C, certo? E apagamos daí o Eclipse JE. Aqui em Eclipse eu vou renomear com E maiúsculo, só para deixar padrão na raiz do Windows. Dentro da pasta Eclipse eu vou criar uma pasta chamada Workspace. Por que eu crio essa pasta chamada Workspace? Para ficar melhor vocês localizarem os trabalhos de vocês, certo? Vocês vão abrir o Eclipse. Ele vai pedir para definir onde vocês querem salvar os trabalhos e projetos de vocês. Demora um pouquinho. Ok, pessoal, então ele abriu uma telinha para eu procurar onde eu quero salvar meus projetos. Certo? Por padrão ele dá um C users, nome do usuário, Workspace. Porém, eu quero colocar na Workspace, aqui na pasta onde está o meu Eclipse. Então lá em meu computador, disco local C ou Windows C, Eclipse e o Workspace, e dou um OK, certo? Eu marco essa opção utilizar essa pasta como default, ou seja, todos os projetos vocês vão salvar dentro dessa pasta e não me perguntar novamente. Vocês podem alterar depois, mas eu vou deixar marcada essa opção, tá? Vou dar um OK e vai executar então o meu Eclipse. Abriu então a tela inicial, eu vou maximizar. Eu posso fechar esse Welcome. E nota o seguinte, no lado esquerdo eu tenho minha aba de projetos, no lado direito eu tenho os outlines, que eu vou para saber o que você está escrevendo dentro do código de vocês. E na parte de baixo vocês vão ter uma aba chamada Servers, que será onde vocês vão criar o servidor Tomcat de vocês, certo? Primeiramente vocês vão criar em File, New, Dynamic Web Project. O nome do meu projeto eu vou colocar teste, certo? Target Runtime está em None. Eu posso criar diretamente já o meu servidor. Então nota o seguinte, aqui Target é o lugar onde vai estar o Tomcat de vocês, certo? Então vocês vão clicar em New Runtime.
Vocês vão escolher o Apache, o Tomcat 8.0, que é o Apache que vocês baixaram. Vou dar um Next. O nome vai ser Apache Tomcat 8.0. Ele vai pedir o diretório do Apache. Então vocês, por padrão, tá em meu computador. Diz colocar o C, no de vocês, se vocês escolherem o C. No meu caso, tá, diz colocar o D. Program Files, Apache Software Foundation, Tomcat 8.0 e vou dar um OK, certo? O JRE, vocês vão colocar o 1.8.0 barra alguma coisa ali, que no meu caso é o 66, e vão dar um Finish. Então, essa é a configuração padrão do Apache. Feito isso, vocês clicam em Finish. Ele vai criar então a pastinha do projeto de vocês. E também ele já cria um servidor. Para fazer um teste, então vocês vão clicar no botão direito em teste. New JSP File. O nome do arquivo vai ser index, por padrão, só para o início. Então eu vou mudar o título aqui. Bem-vindo. Aqui em body eu vou criar meu scriptlet. Out.print Criei só um scriptzinho para ver se vai executar meu JSP, certo? Vocês vão clicar aqui em Run e ele vai dizer que o Unix foi modificado, então vocês vão salvar. Podem salvar antes de dar um Run. Então salvei, dei um Yes. Ele já vai me dar o meu localhost, tudo, o Apache Tomcat. Always use de server, quer dizer que vocês vão sempre utilizar esse servidor 8.0 e vão clicar em Finish. Feito isso, ele vai estar parado, sincronizado. Bom, pessoal, deu esse erro. Então, no meu caso, deu esse problema porque alguma porta das aqui está dando conflito, certo? Eu vou dar um OK aqui e vou abrir minha configuração do Tomcat. Como que eu faço isso? Eu só dou 2 cliques em cima, certo? E eu vou para o lado direito, eu vou ter o número das portas. Para mim, no meu caso, eu coloquei 8006, 8081 e 8010. Alguma dessas aqui está com problema. E vou alterar para 8006, 8007. A 8081 para mim está funcionando normal, mas eu posso colocar aqui 8082. E o AJP 8011, certo? Feito isso, eu vou clicar aqui no Index e vou executar novamente. Ele vai pedir para salvar as configurações do Tomcat, vou dar um Yes. Ou seja, ele inicializou agora, eu vou marcar essas duas opções e vou permitir acesso. O Java também eu vou permitir o acesso. E noto que funcionou então nossa página JSP, ou seja, nós instalamos os 3 softwares
Instalamos da seguinte maneira: instalar primeiro o JRE, o Java Runtime, o Apache Tomcat 8 e por último descompactar o Eclipse. Na descompactação do Eclipse criamos uma pasta chamada Workspace. Criamos então um arquivo, criamos um Dynamic Web Project, um projeto dinâmico web, configuramos o Tomcat, certo? Deu erro e nós reconfiguramos o Tomcat mudando as portas. Então aquele problema é só de porta, qualquer coisa é só alterar para mais um, sempre para mais um, certo? Então a aula de hoje seria isso aí. Em relação à qualidade de vídeo, que eu vi que um pessoal comentou também, eu estou gravando em alta resolução, certo? Isso quer dizer que internet lenta ou com 3G provavelmente vai embaçar e vocês não vão conseguir enxergar e vai dar problema na voz, também vai ficar um pouco embaçada a voz, certo? Amanda, a tutora, ela chegou a comentar como fazer download desses vídeos, podem fazer download tranquilamente, que até é melhor para vocês, certo? Esse vídeo está gravado em 1080p, se eu não me engano é acima de HD 720 e está acima, então está numa resolução ótima. E fico por aí, uma boa semana, uma ótima semana para vocês e até a próxima.